Olá, meninas e meninas e meninos e meninos desse Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo este vídeo. Como você já deve ter visto no tema do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre análise de investimentos. A gente vai começar a falar sobre análise técnica e análise fundamentalista, muito mais análise fundamentalista do que análise técnica. Meu Deus, o que significa isso? Não se preocupa, não precisa se afobar, porque é muito mais simples do que você imagina. Essa é uma aula introdutória para lhe colocar neste ambiente de análise de renda variável. Então, como eu sempre peço em todos os vídeos, pega papel e caneta que te encontro depois da vinheta. Mas antes, ser de luz, de eu vir aqui te dar uma aula sobre análise fundamentalista e análise técnica, eu já peço e você sabe o que eu vim pedir, né? Não é o seu dinheiro, não é a sua casa, não é o seu carro, não é o seu emprego. Eu peço que você curta, comente, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas para que elas também tenham acesso a este conteúdo. Que você se inscreva aqui neste canal e ative o sininho para receber notificações todas as vezes que a gente lançar um conteúdo novo. Nós temos vídeos todas as terças e sextas-feiras, ao meio-dia e meio. Que você também se inscreva lá no nosso Instagram. Nós estamos como @equilibre-oficial. E sabendo que você é uma pessoa iluminada e já fez tudo isso, agora eu vou te falar a diferença sobre análise técnica e análise fundamentalista, para essa introdução aí nas análises, para você saber, uma ação tá cara, tá barata, compro, não compro, como é que eu escolho setores e afins. Vamos entender o seguinte: quando a gente fala de bolsa de valores, a gente está falando de ações, fundos imobiliários, dentre outros investimentos, também considerados ativos, que podem oscilar com o passar do tempo para mais e para menos. Então, por isso mesmo o nome já diz renda variável. Então, se você ainda não tem reserva de emergência, eu vou te indicar que você faça isso o quanto antes possível. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre renda extra, falando sobre reserva de emergência, estrutura de orçamento, para você ter mais tranquilidade para estudar e aplicar os conceitos que eu vou te passar neste vídeo e nos próximos vídeos, quando nós formos falarmos aí sobre indicadores da análise fundamentalista. Isso vai te ajudar a ter mais tranquilidade nos seus estudos, porque essa é uma parte que você precisa aplicar. Você precisa ir lá e colocar um pouquinho do seu dinheiro todo mês para investir, para ver como é que funciona o mundo maravilhoso da renda variável, que não é cassino. Olha só que coisa, renda variável não é cassino, paga bonitinho, você tem o seu investimento lá crescendo com o passar do tempo, oscilando, às vezes vermelho, às vezes verde, mas a gente precisa entender que existe uma análise por trás disso. Existem dois tipos específicos que a gente chama de escolas, que vão te ajudar aí a escolher uma ação, entender melhor se isso é mais caro ou se isso é mais barato. E a gente chama isso de análise técnica ou fundamentalista. E como eu sou uma pessoa muito boa, eu fiz uma apresentação aqui para basear o nosso vídeo de hoje. Olha só que coisa. Então já peço, deixa seu like, coloca aqui nos comentários do vídeo o que você achou, se você quer que eu traga esse conteúdo em outro momento, que eu vou trazer aqui para você também. Teremos outros conteúdos também, falando sobre análise fundamentalista e análise técnica. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, igual muita gente acha por aí, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é: existem duas técnicas básicas que a gente usa aí na renda variável. Esquece um pouquinho a renda fixa e presta atenção na renda variável, que é análise fundamentalista e análise técnica. Quais são as diferenças entre essas duas técnicas? A gente vai falar mais para frente depois desse vídeo, mas de antemão eu já vou te dar um spoiler. A análise fundamentalista, ela está falando dos fundamentos financeiros de uma companhia, tá? Então a gente está falando de balanços, setores, a gente está falando da participação do setor macro e micro, interno e externo, ambiente nacional e internacional. Estamos falando dos balanços da empresa, estamos falando de números financeiros da empresa. Já análise técnica, ou gráfica, você pode encontrar esses dois nomes. Análise técnica ou gráfica, basicamente, é a mesma coisa. Ela é baseada muito mais aí nos gráficos das ações e dos investimentos e não olha tanto aí para análise de fundamentos, ou seja, de números por dentro da empresa. Ela olha basicamente os gráficos. Se a gente pudesse separar aí também
quem é o público destinado à análise fundamentalista e análise técnica, a gente pode dizer que quem usa mais análise fundamentalista são as pessoas que praticam buy and hold, ou seja, comprar e manter investimentos na carteira aí por um bom tempo. Já a análise técnica ou gráfica, ela é mais utilizada pelos traders que trabalham aí com day trade. Então, eles usam os gráficos aí para entender se é hora de comprar ou vender uma ação em pregões de dia, hora e minutos, e até alguns de segundos. Então, eles olham basicamente o histórico do gráfico, porque como um rapaz, eu não vou lembrar o nome dele agora, fala, gráficos contam histórias para você comprar ou vender uma ação. Então, existem essas duas técnicas aí. Eu, basicamente, gosto das duas técnicas, acho as duas muito inteligentes, mas, como sou um investidor de longo prazo, eu não ligo para ficar comprando e vendendo ações no mesmo dia, fundos imobiliários e afins, eu sou mais um analista que olha para os fundamentos da empresa. Então, eu vou olhar para balanço, eu vou olhar para números, eu quero ver o crescimento nos últimos anos, distribuição de dividendos, setor de atuação. Então, eu gosto de olhar para empresas no longo prazo. E eu tenho a mentalidade de dono. Eu não penso em comprar um negócio só porque ele está barato. Eu gosto de olhar para um negócio como sendo dono de participações dentro dele. Para você que quer se tornar investidora de bolsa de valores, é muito importante você olhar também como cabeça de dona de negócios. Se você quer empreender, você precisa pensar que assim como tem um negócio que você quer montar seu, quando você investe em ações em fundos imobiliários, você faz participação aí de uma empresa. Então não dá para sair aí vendendo, comprando todos os dias sem olhar para os indicadores fundamentalistas. Mas Bruno, quem foi que inventou a análise fundamentalista? Para isso, trouxe dois nomes que se você ainda não conhece, você vai conhecer, que é o Benjamin Graham, que ele é dono de um dos livros que, na verdade, eu acho que é o maior livro de investimentos, né, que é O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, que fala sobre várias informações de análise fundamentalista. Eu chamo de Bíblia do Investidor. O nome do livro é O Investidor Inteligente, como está aparecendo aqui para você. Eu tenho esse livro, gosto muito dele, ele tem uma linguagem um pouco mais técnica, mas conforme você vai ganhando prática aí no mundo dos investimentos, principalmente bolsa de valores, você vai conseguindo aí entender de forma, digamos que, mais maleável o conteúdo deste livro. Ele foi, digamos que, o precursor dessa técnica da análise fundamentalista, e ele já falecido, né, mas ele tem hoje um sucessor. Eu vou falar que ele é um sucessor porque eu sou paga-pau do Warren Buffett, não adianta. Eu gosto muito do Warren Buffett, que é o maior investidor vivo hoje de bolsa de valores. Nós temos aqui o Barsi também no Brasil, que a gente vai falar um outro vídeo sobre ele. E lá fora a gente tem o Warren Buffett, que atualmente investiu não sei quantos milhões aí no Nubank. Então ele é um investidor aí de longo prazo, ele tem Coca-Cola, ele tem outras empresas aí, e ele tem esse livro, Jeito Warren Buffett de Investir também, que é muito bom, tem uma linguagem mais simples, que mostra exatamente o que ele leva em consideração na hora de comprar e se tornar sócio de empresa. Então, fica aí essa dica extra que não estava programada no vídeo para você pegar esses dois vídeos aí, ler, tem conteúdo para você comprar na internet, não precisa comprar o livro físico. Eu gosto de livro físico porque eu gosto de riscar. Livro bom, livro riscar. Você estuda o livro. E principalmente do Benjamin Graham, é um livro que precisa ser estudado. Você não vai fazer igual aquelas pessoas que falam assim, eu li cento e tantos livros no ano. Esquece. Você mais e mais vai conseguir ler este livro num ano para conseguir absorver o conteúdo dele, porque tem muita coisa. Por isso que eu falo que ele é uma bíblia. Tem os preceitos básicos para você conseguir investir em análise fundamentalista. E o do Warren Buffett não foi ele quem escreveu, foi uma outra pessoa escreveu por ele, mas também é muito inteligente, tá bom? Então fica aí essa dica dos dois livros para você entender sobre análise fundamentalista. Mas qual que é o intuito, o objetivo da análise fundamentalista? Eu coloquei aqui um resumo do que Benjamin Graham falava. O grande objetivo dessa análise é lucrar na diferença de preço de compra e venda de ações, com foco no longo prazo. Mais uma vez, a análise fundamentalista é mirando o longo prazo, não curto prazo, que é muito mais análise gráfica, técnica, como os day trades fazem, tá? Os traders, na verdade. Por meio de estudos da situação da empresa e perspectivas conjunturais futuras. Então, a gente está falando de olhar para outros setores além dos números da empresa. Que setores são esses?
Então, a gente olha o ambiente macroeconômico, nível de atividade, o PIB, emprego, renda, inflação, preço dos ativos, poder de compra. Aqui no Brasil, que a nossa inflação ela oscila muito, isso impacta também na tomada de decisão. Taxa de juros, custo de oportunidade na renda fixa. Quando a taxa Selic está em alta, é muito comum a gente ver uma demanda de pessoas migrando da renda variável para a renda fixa novamente, porque o prêmio de risco é maior aí na renda fixa. O que é prêmio de risco? Quando a gente compra um investimento, a gente está falando de ter direito a uma rentabilidade. Todo mundo quer ganhar dinheiro aí com seus investimentos. Na renda variável, a gente sabe que a gente tem muito mais risco sem muitas garantias. Já na renda fixa, você tem algo pré-fixado, pós-fixado, atrelado à inflação. Então, quando a taxa Selic e a inflação sobe, as pessoas tendem a ir pegar seu dinheiro, tirar da renda variável e colocar na renda fixa. Então, muitos negócios, né, muitas ações, quando a gente vai fazer a compra, a gente olha se essa ação está pagando, remunerando bem o seu investidor, ou se seria melhor você manter o seu dinheiro aí numa renda fixa, num título do Tesouro, ou um CDB de liquidez diária que paga 200% do CDI, outros investimentos. Então, a taxa Selic ela não impacta somente a renda fixa, ela também impacta a renda variável, porque quando ela está em alta, as pessoas tendem a sair da renda variável e ir para a renda fixa. Quando a taxa Selic começa a diminuir, a inflação também ela fica melhor para os negócios. Então é muito comum as pessoas saírem da renda fixa e irem para a renda variável, é o que eu chamo de gangorra. Quando um está mais alto, o outro está mais baixo, quando um está mais baixo, o outro está mais alto, e é assim que funciona. Crescimento do mercado, taxa de câmbio, preço dos ativos, competitividade no mercado global, se ela trabalha aí com produtos internacionais também. Então, a gente precisa olhar para o ambiente interno da empresa que você quer comprar, da ação que você quer se tornar sócio, e você também tem que olhar a participação dela em negócios no estrangeiro, no exterior, e principalmente a exposição dela em dólar. Muitas empresas no Brasil têm a sua dívida, o seu lucro, a sua receita atrelada ao dólar. Depois, a gente tem o panorama setorial. A gente já falou em outros vídeos anteriores que dentro da Bolsa de Valores a gente tem 11, 12 setores de atuação. Então, quando a gente fala de panorama setorial, eu não estou olhando mais a Bolsa como um todo. Eu estou olhando o setor em que a ação, em que a empresa faz parte. Então, se é uma empresa de saneamento básico, eu vou olhar todas as empresas de saneamento básico para entender se os indicadores, ou seja, os números financeiros daquela empresa, coincidem com outras empresas do mesmo setor. Quando você tem empresas do mesmo setor que estão se valorizando e uma empresa específica não está se valorizando, é porque aquela empresa está com algum problema. Então, quando a gente fala de panorama setorial, a gente está falando de mercado interno, né, e externo. Tamanho, faturamento, dados relativos, per capita, relação histórica, comparação com outros países, capacidade instalada, concorrência e diferenciais competitivos. A gente olha pela VEG. A VEG tem o que a gente chama de preço esticado, ou seja, ela é uma empresa cara. Porém, ela é líder no segmento dela, ela trabalha com motores elétricos. Então, ela não tem concorrência direta dentro do mercado dela, ela é uma líder. Então, a gente sempre olha isso também para entender onde que a empresa está inserida, qual é o posicionamento dela para a venda, tanto no interno aqui, quanto no exterior também. Tecnologia, importação e exportação, novos produtos, novos entrantes, barreiras de entrada, mais uma vez citando a VEG tem motores mais antigos e motores novos. Se você olhar o crescimento dela, se você quiser pesquisar, é VEG, W-E-G-E. Se você olhar a alteração dos motores elétricos, de como ela melhorou o seu produto, isso fez também que ela ganhasse uma boa valorização e uma boa dianteira aí, perto de outras empresas do mesmo setor. A gente também pode falar de Magazine Luiza. Magazine Luiza era negociada a um valor ridículo e hoje deixou muitas pessoas ricas, de verdade. Ela é o que a gente chama de unicórnio da Bolsa, porque ela foi um achado. Quem comprou ações dela lá atrás a 25 centavos, hoje, olha o preço de cada ação de Magazine Luiza, a pessoa ficou milionária. Então, por quê? É um case de sucesso, porque ela se atualizou, foi buscar novos produtos, novas marcas dentro da mesma marca. Então, dentro de Magazine Luiza, você não tem só produtos eletrônicos, eletrodomésticos. Você tem outros negócios dentro dela, jogos, logística, sapato, tem outras coisas dentro de Magazine Luiza,
tá? Então é muito importante, principalmente, quando a gente está falando de análise de fundamentos, a gente entender o que a empresa faz, o que ela fabrica, como que ela gera receita. Isso vai ser muito importante para você também tomar uma decisão na hora de comprar ações do mesmo setor. A gente olhar empresas que são do mesmo segmento e olhar aí qual que é a melhor, pensando nos cases delas. Como elas geram receita, canais de distribuição, parceiros, negócios, produtos envolvidos, crescimento dos últimos 5 anos, 10 anos, depende muito de quanto tempo essa empresa aí tem de mercado. Isso faz toda a diferença. Análise da empresa, que é algo que a gente vai falar nos próximos vídeos, que é análise histórica do desempenho econômico-financeiro. Aí a gente está falando de balanço, demonstração de resultados, que é a DRE, fluxo de caixa, dívida, a gente vai olhar para os números da empresa. Quando a gente fala de análise fundamentalista, a gente tem os indicadores fundamentalistas, ou seja, indicadores específicos que a gente vai olhar dentro de uma empresa para comparar ela com empresas do mesmo setor para uma tomada de decisão. Então, P sobre L, quanto tempo você vai demorar para reaver o dinheiro que você está investindo nessa empresa de acordo com o que ela te paga de rendimento, você entender a dívida dessa empresa, patrimônio líquido, valor de mercado, número de cotas de ações sendo vendidas na bolsa de valores, quanto que o mercado está precificando essa ação, se ela é esticada, como nós falamos, né, o preço dela está muito mais alto do que o valor que ela tem realmente de patrimônio. Então a gente vai estudar sobre todos esses indicadores fundamentalistas para tomar uma decisão. Então, como eu disse, a análise fundamentalista ela é voltada para o longo prazo, porque a gente tem que olhar cada um desses indicadores. Você não precisa fazer isso com pressa, então é algo que demanda estudo. Afinal de contas, você quer ter uma rentabilidade superior a outros investimentos. Então, nada mais justo do que você estudar sobre a empresa e usar essa análise fundamentalista para entender como anda a saúde financeira da empresa. Então, a gente tem aí nos últimos meses, no último mês, na verdade, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda é agosto, provavelmente está assistindo esse vídeo em setembro, a gente teve a liberação dos balanços das empresas, né, balanço trimestral das empresas, onde nós conseguimos pegar aí esses indicadores fundamentalistas, mas é claro que como eu sou uma pessoa muito boa, uma pessoa muito generosa, que só vai te pedir mais uma vez que você curta, comente, compartilhe esse vídeo se você está gostando até aqui, a gente vai usar um site específico para fazer esse tipo de análise, que é o Fundamentos e o Fundamentei. Então, a gente vai conseguir identificar dentro desses sites os indicadores fundamentalistas para tomar uma decisão de compra comparando ações. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer para você os principais indicadores fundamentalistas que eu, Bruno, olho para tomada de decisão para comprar ações, tá bom? Então, falando ainda de análise fundamentalista e análise técnica, as duas são muito importantes, uma não anula a outra, porém a gente tem que entender que a análise fundamentalista, ela é, como eu disse, voltada para quem é investidor por longo prazo. A análise técnica ou gráfica, ela é indicada para quem faz day trade, ou seja, compra e vende ativos no mesmo dia, ou também faz um swing trade, que é você comprar hoje e manter por um período menor, porém não vender no mesmo dia. Então, é uma questão de se olhar, uma não anula a outra, mas devido aí a essa questão de tempo, uma você vai ter mais tempo para estudar e outra você tem menos tempo para estudar. É muito normal quem usa análise fundamentalista não usar análise técnica e vice-versa. Eu uso análise fundamentalista para comprar os meus investimentos, porém, eu também olho um pouquinho aí da análise técnica para saber como é que está o gráfico de oscilação das empresas. Esse aspecto tem uma importância bem menor dentro da minha análise de investimentos, mas eu também olho aí por desencargo de consciência, curiosidade também. E aí a gente tem as principais diferenças entre análise técnica e fundamentalista. E conjuntura econômica. Na técnica, a gente avalia o análise técnica é de curto prazo, comprando e vendendo. Na verdade, primeiro, as empresas liberam os balanços para a gente fazer aí a mentalista. A fim de tomar compra ou venda, isso é análise técnica ou moderado, enquanto a técnica é um perfil mais arrojado ou trader. Fundamentalista compra ações para formar patrimônio no longo prazo. Técnica compra para vender a um preço maior no curto prazo. Então,
Basicamente, o que diferencia as duas é tudo, é tudo diferente. Mas a gente tem que entender a questão do tempo. Fundamentalista te dá tempo de estudo. Técnica tem que ser feito naquele momento e cabe um alerta. Os caras que fazem análise técnica, eles são feras no que eles fazem. Então, eles sabem o melhor horário de entrar, o melhor horário de sair de uma negociação, enquanto alguém que usa análise fundamentalista estaria perdido dentro de uma análise como essa, porque não saberia a hora de entrar ou a hora de sair. Eu, particularmente, gosto da análise fundamentalista para estudar melhor os balanços dos negócios que eu quero fazer parte, tá? Mas, como eu disse, uma técnica não anula a outra, você pode usar as duas, mas vai chegar um determinado momento que você vai ter que escolher para onde você vai. Tá? Então, nos próximos vídeos eu vou falar para você sobre análise fundamentalista, vou trazer outros indicadores para a gente conhecer juntos e te ajudar aí na hora de escolher as melhores ações e fundos imobiliários para colocar na sua carteira, tá bom? Mais uma vez, obrigado por você estar assistindo esse vídeo até aqui, ter ficado comigo até o final. Um beijo, obrigado por assistir. Tchau, tchau.